Ele comandou uma das maiores operações anticorrupção do Brasil, a Lava Jato. Foi ministro do governo Jair Bolsonaro, de onde pediu demissão após a exoneração do diretor-geral da Polícia Federal pelo então presidente. Foi nomeado pela revista Fortune como o 13º maior líder mundial em 2016, em uma lista de 50 pessoas onde ele era o único brasileiro. No mesmo ano, a revista Time o indicou como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Foi juiz federal, professor de Direito Processual Penal na Universidade Federal do Paraná e agora se coloca como uma das alternativas à presidência da República de 2022. Eu estou falando de Sérgio Fernando Moro, conhecido como Sérgio Moro ou Juiz Moro. E o Três Coisas que eu curto vai através de sua biografia, Sérgio Moro, o homem, o juiz e o Brasil, contar um pouco sobre o livro e o personagem que protagoniza essa história. Roda a vinheta! Saudações aos companheiros de viagem, eu sou Eric Shibashi, esse é o canal Três Coisas que eu curto, o canal que te dá as melhores dicas de filmes, livros e viagens. Então vai deixando seu like e se inscrevendo no canal para que mais vídeos como esse possam ser disponibilizados, conteúdo totalmente gratuito e de alto valor. Bora embarcar? Esse livro ele é dividido em 3 partes, justamente como indica aqui o título do livro, O Homem, o Juiz e o Brasil. A parte 1 do livro introduz a vida e a carreira do Juiz Moro. Achei engraçado quando eu estava lendo esse livro, porque ele tem uma relação com o número 13 muito interessante. 13 do PT, 13ª Vara de Curitiba, 13º na lista da Fortune. Para completar, a parte 1 do livro começa na página 13. Brincadeiras à parte e aproveitando o gancho para deixar bem claro que eu vou tentar ao máximo me distanciar do Moro na política e focar na biografia escrita no livro, tá? Vale dizer que esse livro foi escrito lá em 2016, quando Moro ainda era juiz na 13ª Vara de Curitiba. Então tudo isso aconteceu bem antes de Moro sequer ser nomeado ministro da Segurança Pública lá no governo Jair Bolsonaro. Nascido na cidade de Maringá, lá no Paraná, em 1972, Moro hoje tem 49 anos. E para quem não sabia, Moro é filho de professores, tá? O pai dele lecionava geografia, pai já falecido em 2005, e a mãe dele leciona português, ela que está com mais ou menos aí 70 e poucos anos. Então o livro começa destacando que Moro é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná. Com apenas 24 anos, ele passou no concurso para juiz federal e teve que se transferir lá para a capital do Paraná, Curitiba. Em julho de 1998, já no exterior, participou do programa de instrução na Harvard Law School e de programas promovidos pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos sobre lavagem de dinheiro. Logo após sua participação nos programas de especialização, retornou para o Brasil com o título de especialização em crimes financeiros, fato esse que desencadearia toda a sua trajetória futura. Depois de 7 anos que Sérgio Moro assumiu o cargo de juiz federal em Curitiba, o episódio Banestado estourou em suas mãos. O caso envolvia um esquema de lavagem de dinheiro, cerca de 20 bilhões de dólares, que havia se iniciado em uma agência do banco em Foz do Iguaçu entre 1996 e 2002. O escândalo do Banestado resultou na condenação de 97 pessoas. Foi durante esse escândalo que Sérgio Moro adquiriu interesse no estudo sobre direito de outras sociedades, como a estadunidense, a francesa e a romana. Através desses estudos, Moro passou a querer saber mais sobre a Operação Mãos Limpas, empresários italianos que prestavam serviços a órgãos públicos em troca de propina, ocorrida lá na Itália. Após o julgamento do escândalo do Banestado em 2004, Moro ficou encarregado de conduzir um novo caso conhecido como Operação Farol da Colina. Desencadeada pela Polícia Federal, tinha como objetivo encontrar doleiros e envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro, acusados de evasão de divisas, formação de quadrilha e sonegação de impostos. Um ano depois,
Em 2005, o caso Mensalão estourou na mídia. Porém, somente em 2012, Moro começou a fazer parte da solução do caso, após ter sido recrutado como assistente da ministra Rosa Weber, até então a mais recente integrante do Supremo Tribunal Federal, STJ. Rosa Weber convocou Moro devido à sua especialização em crimes financeiros e à sua experiência no combate à lavagem de dinheiro. Na sequência do capítulo, o livro destaca a notoriedade que o juiz tomou em esfera nacional e internacional e depois trata sobre os detalhes do caso Banestado. Nesse caso, já temos a figura do Alberto Youssef figurando como peça central, delator e condenado no caso. Fato esse que se repetiria no esquema da Operação Lava Jato. Essa passagem do caso do Banestado, segundo o livro, é muito importante para a gente conseguir entender como que as ações e as decepções que Moro teve com os arquivamentos do caso Banestado influenciaram nas atitudes futuras com relação aos casos da Lava Jato. Moro queria que os erros cometidos no caso Banestado não se repetissem, obviamente, no caso da Lava Jato. Posteriormente no livro é tratada a Operação Farol da Colina, que foi um desdobramento do caso Banestado, e a Operação Fênix, lá em 2017, onde Moro decretou a prisão de nada mais, nada menos do que Fernandinho, Beiramar e mais 13 pessoas. 13 de novo aí, tá vendo? Beiramar foi condenado a 29 anos de prisão por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas e de armas. Beiramar tem hoje 54 anos de idade e continua preso. Mais à frente, o livro fala da participação de Sérgio Moro no caso do Mensalão a pedido da ministra Rosa Weber, que era a mais nova integrante da Corte do Supremo Tribunal Federal. Isso causou um certo incômodo, já que a ministra havia sido nomeada por Dilma Rousseff do PT, principal partido implicado lá no caso do Mensalão. Isso porque Moro tinha uma fama de ser muito duro em seus julgamentos, sendo apelidado por muitas pessoas de O Carrasco. Nessa parte, o livro detalha as acusações e as condenações que aconteceram nesse caso. Já no capítulo 3, que se chama A Inspiração, Operação Mãos Limpas, Manipulite, em italiano, o livro conta de onde veio o caso que Moro estudou a fundo, chegando a usá-lo como tema em um artigo de 7 páginas escrito por ele em 2004 que analisava essa operação. Esse caso italiano, como já foi dito muitas vezes, foi o caso que serviu como base estratégica para a Operação Lava Jato. Então, se você quer entender as ações da Lava Jato, essa passagem do livro ilustra brevemente e de forma bem objetiva os erros e os acertos da Operação Manipulite. Eu acho essa parte interessante do livro para contrapor o discurso que ocorre por algumas pessoas que acham que a Lava Jato foi uma operação muito parcial e que se desviou da lei em alguns momentos. Dá uma lida lá, comenta o que você achou, se você concorda ou discorda de mim. Sobre esse argumento também, o livro trata sobre o caso Watergate dos Estados Unidos, fazendo relação deste com o grampo colocado no telefone do ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, no episódio da famosa ligação do "só usa em caso de necessidade" entre Lula e Dilma, se referindo a um termo de posse para que Lula tomasse posse da Casa Civil caso houvesse necessidade. Moraes, Boa tarde. Maria Alice, aqui do gabinete da presidenta Dilma. Ela quer falar com o presidente Lula. Eu estou levando o telefone para ele, então. Só um minuto, por favor, que eu te passo, tá? Muito obrigada. Por favor. Tá bom, não. Alô? Alô, só um momento, presidente. Alô? Alô? Lula, deixa eu te falar Fala, uma querida. coisa. Ah. Seguinte, eu tô mandando o Messias junto com o papel pra gente ter ele e só usa em caso de necessidade, que é o termo de posse. Aham. Tá? Ah, tá bom, tá bom. Só isso, Alme- você espera tá aí bom. que ele tá indo aí, Tá bom, tô aqui, fica aguardando. tá? Tá bom. Tchau. Em sua defesa, Moro disse: ademais, nem mesmo o Supremo Mandatário da República tem um privilégio absoluto no resguardo de suas comunicações, aqui colhidas apenas fortuitamente, podendo ser citado o conhecido precedente da Suprema Corte Norte-Americana em Estados Unidos versus Nixon, 1974, ainda um exemplo a ser seguido. Coisa. Hoje eles fizeram uma coisa coletiva, porque foram na casa do Paulo Canhoto lá em Atibaia. Eu nem conversei com o Paulo ainda.
foram na casa da Clara. Eu estou pensando em pegar todo o acervo, não vou tomar decisão, e levar a jogar na frente do Ministério Público. Eles que ensinam o cu que tomam conta disso. O acervo de quê? É 11 contêineres de tranqueira que eu ganhei quando eu estava na presidência. Ah, dá para eles. Sabe? Eu vou fazer a mesma coisa com os meus, viu? Chegamos na parte 2 do livro, que se chama A Operação Lava Jato. Nessa parte do livro, que toma a maior parte do enredo, é destrinchada toda a Operação Lava Jato. Desde a origem do nome, as consequências geradas, a relação da operação com a imprensa, incluindo polêmicas geradas em torno da discussão da operação. A Operação Lava Jato começa a pegar fogo quando, ao investigar a rede de postos do doleiro Alberto Youssef, Moro consegue a interceptação de uma ligação onde o doleiro doa ao ex-diretor de abastecimento da Petrobras, Paulo Costa, um veículo Land Rover Evoque, hoje avaliado em mais ou menos R$380 mil. Uma bagatela, hein? Eu entrei na diretoria em 2004, apoiado pelo PP, e sabia já que os diretores que entraram em 2003, janeiro de 2003, também tinham apoios de partidos, principalmente do PT e do PMDB. Então, a diretoria sempre teve apoio político. Para chegar a diretor, tinha que ter apoio político, senão não chegava por méritos próprios. Esse é assim que funcionava a Petrobras. E no que consistia esse apoio político? O que se esperava de um diretor que chegava ao cargo mediante um apoio político do partido? Os partidos políticos apoiavam visando obter algum interesse, né, em relação a algum retorno financeiro para esses partidos. E isso não era apenas na Petrobras, como também já declarei várias vezes, isso também funcionava em outros órgãos de governo e outras estatais. O apoio político não era simplesmente pela capacitação da pessoa como técnico. Eu tinha 27 anos de Petrobras, sem nenhuma mácula no meu currículo, quando fui indicado para a diretoria e aceitei esse apoio político. Então, esse apoio político sempre tinha que dar algum retorno para o partido. Esse retorno consistiria em pagamentos de vantagens indevidas, desvios? Sim. A propósito, o nome Lava Jato veio justamente da investigação de uma rede de postos que lavava de tudo, desde roupas até veículos. O sentido mais amplo do nome veio a partir da lavagem de grande quantidade de dinheiro sujo que acontecia de forma muito rápida, por isso Lava Jato. A expressão lavagem de dinheiro começou a ser empregada nos Estados Unidos, quando pessoas falsificavam papéis moedas, ou seja, notas, e precisavam deixá-las com a aparência de cédulas verdadeiras. Para que as falsificadas fossem mais parecidas com aquelas que estavam rodando no comércio, os falsificadores colocavam as notas falsas dentro de uma lavadora de roupa para que elas se desgastassem. Existem várias atividades que podem ser usadas para dissimular dinheiro. Um exemplo são as atividades vinculadas ao mercado de arte. Por exemplo, quanto que custa uma tela? Só o mercado é quem pode dizer, né? Por exemplo, uma pessoa que tem uma tela que vale $100 pode revendê-la a $1 milhão. Quem é que vai dizer que a tela não tem aquele preço se o valor dela é abstrato? Então o mercado de artes é muito utilizado para lavar dinheiro, embora nos últimos anos ele tenha despertado a atenção da polícia e não tenha sido mais tanto utilizado. Lavar dinheiro é um crime que consiste na ocultação e dissimulação de dinheiro, bens e até mesmo direitos obtidos de forma ilícita, de tal maneira que disfarça a natureza e origem do objeto, transformando-o em lícito mediante o emprego de fraude. Tal prática é regulada pela Lei 9.613/98. A pena prevista para o crime de lavagem de dinheiro é de 3 a 10 anos de reclusão e multa, havendo a possibilidade de redução de 1 a 2/3 da pena mediante delação premiada, tópico a ser abordado posteriormente. Então o livro também conta a história de como se iniciaram as delações premiadas e quais eram os objetivos dessa prática, que é um instrumento previsto em lei, na Lei de Crimes Organizados de 2013, com a intenção de facilitar a elucidação de crimes complexos,
como os famosos crimes de colarinho branco. A expressão crimes de colarinho branco foi utilizada pela primeira vez em 1939 pelo criminalista norte-americano Edwin Sutherland, à época presidente da Associação Americana de Sociologia. Colarinho branco é um termo que caracteriza indivíduos ocupantes de altos cargos na sociedade, desde empresários bem-sucedidos até políticos. Todavia, em virtude dos status dessas pessoas, muitos crimes por elas cometidos não possuíam tamanha notoriedade em face de crimes como o homicídio e o roubo, uma vez que não eram praticados com o emprego de violência, de modo que gerassem controvérsias acerca da ilicitude daquelas condutas, tais quais o suborno, a corrupção, a formação de cartéis, entre outras. No capítulo 2 da parte 2, o livro repassa todas as 28 fases da Lava Jato e seus grandes acusados, como por exemplo, Renan Calheiros, então presidente do Senado pelo PMDB, Eduardo Cunha, então deputado federal pelo PMDB, Marcelo Odebrecht, herdeiro do patrimônio das organizações Odebrecht, Alberto Youssef, de novo, e principalmente o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Dentro desse capítulo são tratadas as relações entre os acusados e as acusações e condenações de cada um. A segunda parte do livro é finalizada com as polêmicas que envolveram o caso, explica como ocorreu a condução coercitiva do ex-presidente Lula e como se deram os grampos que levaram à polêmica escuta telefônica da conversa entre Lula e Dilma. A última parte do livro, a parte 3, se chama O que podemos esperar do Brasil pós-Lava Jato. É até interessante falar sobre isso 6 anos após a última fase da Operação Lava Jato e 6 anos mais ou menos após esse livro ter sido escrito, depois que tanta coisa já aconteceu, né, a partir dos desdobramentos lá das condenações. Aqui também é importante eu reforçar que o livro foi escrito pelo professor de Direito e Jornalismo da Universidade de Ribeirão Preto, o Luiz Scarpino. Eu estou dizendo isso porque a visão que tem no livro é a visão de Luiz sobre Moro. Não se trata de uma autobiografia. Portanto, as narrativas desse livro são reflexo da opinião de Scarpino com base na operação sobre a Lava Jato e sobre o Moro, e não uma representação da visão do Moro propriamente dita. Estima-se que os números envolvidos com corrupção no Brasil e no mundo sejam assombrosos. Não é novidade para ninguém, né? No mundo todo, segundo a Organização das Nações Unidas, ONU, a corrupção custa 2,6 trilhões por ano. No Brasil, para a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp, a projeção é a de que a corrupção custe até 2,3% do nosso produto interno bruto, o PIB, o que importaria em mais ou menos 100 bilhões de reais. Só para você ter uma ideia, o Bolsa Família custa anualmente, nos dados lá de 2016, mais ou menos 27 bilhões de reais. Ou seja, se a corrupção fosse diminuída pela metade, poderíamos duplicar o número de famílias beneficiadas pelo Bolsa Família. Se a corrupção fosse extirpada, o valor de famílias beneficiadas poderia chegar até a 1/4 da população brasileira. O Brasil está na péssima 69ª posição no ranking da ONG Transparência Internacional, que envolve 175 países. Isso significa que o poder público ainda não se comunica devidamente com o cidadão. E este hiato favorece os desvios que sofremos. Será que a culpa disso tudo também não é do brasileiro que não se interessa pela política, ou é somente da transparência que não divulga os dados da gestão pública? Comenta aí para mim, quero saber o que você acha disso. Então, olhando para trás lá, a partir de 2022, nós podemos dizer que a Lava Jato sim deixou consequências positivas para alguns, negativas para outros. Mas e para o Brasil? Será que a Lava Jato foi benéfica? Fato é que a condenação e prisão de donos de grandes impérios e políticos de grande influência deixa um marco na história do país, reconhecido pelo mundo inteiro, não somente pelos brasileiros. Independente do julgamento e posicionamento político, o maior legado, na minha opinião, é de que ninguém está acima da lei e que todos estão passíveis de serem penalizados e julgados pelos seus atos, seja lá em qual esfera de poder você se encontra. E isso é, sem dúvidas, algo inédito nessa escala no Brasil.
E você, o que achou da história desse livro? Deixe o seu comentário e sua opinião sobre as próximas histórias que você quer ver no canal. Para finalizar, eu gostaria só de frisar que comentários de cunho político não serão respondidos, ok? Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante para você e para outras pessoas e assim você consegue ajudar no crescimento do nosso canal. Então até a próxima, um abraço!